Muito boa tarde para você, ouvinte, aqui Cleiton Burgatti. Estamos juntos mais uma vez, trazendo para você o resumo da reunião da Câmara de Vereadores de Rebouças na noite desta última terça-feira, dia 5 de novembro, sob a presidência do vereador Ricardo Carlos Ritter Júnior, secretariado pela vereadora Elizabeth Silpiani. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a 12ª reunião ordinária do segundo período legislativo. Passamos a leitura dos ofícios e documentos recebidos, feita pela primeira secretária da Casa, a vereadora Betinha. Requerimentos dos vereadores Toninho do Vale e Beppe Massuqueto. Requerimento número 59 ao Executivo Municipal, reiterando o requerimento número 52/2019, o qual solicita a colocação de um poste com braço de lâmpada em frente ao número 1130 na rua Barão do Rio Branco, a pedido de moradores. Requerimento de minha autoria, vereadora Elizabeth Silpiani, o requerimento número 66 ao Executivo Municipal, reiterando o requerimento número 63 de 2019, o qual solicita que sejam realizados serviços de retroescavadeira para raspagem de terra e 2 cargas de cascalho na propriedade do senhor Paulo Lunques, na Avenida Manuel Ribas, no Alto da Glória. Justificativa: a família trabalha com reciclagem e necessita desses serviços em sua propriedade. Número 66 ao Executivo Municipal, solicitando manilhamento nas ruas Tadeu Otto e Francisco Carraro, no loteamento Pedro Brante, sendo aproximadamente 50 manilhas de 40 em cada via, pois por não haver manilhamento nas ruas, a chuva carrega todo o cascalho. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esse reiteramento desse requerimento. Quero dizer para vocês que eu estava comentando até, né, que eu não sou muito de ficar reiterando requerimentos aqui nessa Casa de Leis, né, porque eu acho assim que para nós, eu tenho certeza que é constrangedor para nós vereadores ficar aqui só reiterando requerimentos. Se a gente fez um requerimento, a gente, né, os secretários deviam dar atenção para que não fosse preciso a gente estar reiterando requerimentos aqui. Como esse serviço do senhor Paulo Lunques é um serviço simples, é apenas um pedido de uma raspagem de retroescavadeira lá no pátio do barracão dele, onde ele trabalha com a família, lá com a reciclagem, né? E 2 caçambas de cascalho, né? Um serviço assim que é fácil, né? Porque temos máquina, temos cascalho e temos caminhões para fazer. Eu não acho difícil isso. Então, hoje eu reiterei esse requerimento e pedindo a atenção do secretário Demar para que ele faça, né, esse serviço, para que não precisa daí, não tem, né, que os moradores ficarem reclamando para a gente e até comentando, né, ruim da administração, porque é um serviço simples de fazer, né, e perto da cidade, não é longe. Então, vou pedir a atenção desse pedido aqui. Também do requerimento meu, 67, é lá das ruas Tadeu Otton e da Francisco Carraro, né? Pedir atenção também que lá é no loteamento Pedro Brante, onde é declive. Não adianta fazer manutenção, apenas patrulhamento e cascalhamento, porque a primeira chuva que vem, ele leva tudo cascalho. Também acho um serviço simples, Pátio, que é aproximadamente 50 manilhas cada rua, né? Basta fazer o manilhamento e logo resolve o problema. Claro que às vezes tem as limitações dos pedidos de serviço para o secretário, né, ou para a prefeitura, mas são pedidos simples esses daqui. Então é isso que eu queria falar sobre esses 2 requerimentos meus. Requerimento do vereador Ricardo Carlos Ritter Júnior, requerimento número 63 ao Executivo, solicitando o patrulhamento nas ruas Stefano Biela Kafka e César Bittencourt, até o Pesque Pague São José, pois as mesmas estão em precárias condições. Requerimento número 64, com cumprimentos ao servidor da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Cleverson Alves Marcondes, pelo trabalho que vem realizando na manutenção, organização e limpeza do cemitério municipal, demonstrando absoluto interesse em desempenhar suas funções. Requerimento dos vereadores Ricardo Carlos Ritter e Elizabeth Piani. Requerimento número 65 ao prefeito municipal Luiz Everaldo Zac e à secretária de saúde, senhora Tânia Maria Senhores,
Com cumprimentos e agradecimentos pelo atendimento aos nossos pedidos que de longa data temos feito, em criar uma segunda linha de transporte de pacientes que necessitam viajar a Curitiba, a fim de minimizar o sofrimento dos mesmos, evitando assim que aquelas pessoas que têm procedimentos agendados no período da tarde não tenham que deixar suas casas de madrugada, muitas vezes bastante debilitados. O mesmo ocorria com os usuários do transporte do período da manhã, que após serem atendidos tinham que aguardar os demais pacientes até o final da tarde. A criação da segunda linha de transporte vai humanizar e diminuir o sofrimento dos pacientes agendados nos 2 períodos. E essa iniciativa nos motiva a parabenizá-lo e destacar que tudo o que for feito para amenizar o sofrimento de nossa população merece o nosso reconhecimento e apoio. Durante a reunião da Câmara de Vereadores de Rebouças, o vereador Alessandro Maso manifestou-se após a leitura do ofício encaminhado pelo hospital local, descrevendo sua versão sobre a visita realizada no último dia 20 de setembro pelo Conselho Municipal de Saúde e por alguns vereadores. Ao falar sobre o modo como os visitantes portaram-se no hospital, no documento, o hospital tece algumas críticas genéricas sobre o comportamento dos visitantes, bem como, por indivíduos, alguns questionamentos realizados. Na visita estiveram presentes também os vereadores Alessandro Luiz Maso e Getúlio Gomes Filho. Junto de suas alegações, o hospital apresentou consulta realizada junto ao Conselho Estadual de Saúde, onde são apresentados esclarecimentos sob a ótica daquele conselho, acerca das atribuições do Conselho Municipal de Saúde. Bem, o hospital então questiona as ações do Conselho Municipal de Saúde e entende que o mesmo havia excedido aos limites de sua competência fiscalizatória. O vereador Alessandro Maso contestou as alegações apontadas no ofício e chamou a atenção dos demais vereadores sobre os repasses realizados ao hospital, que, de acordo com o vereador, em aproximadamente 3 anos, a Prefeitura já repassou mais de R$2 milhões. Ofício que recebemos aí, que ao meu ver, ultrapassa a barreira do absurdo, chegando ao cúmulo. Vejam bem, meus amigos vereadores, nós estamos falando aqui, a gente levantou alguns valores monetários aí para a população ficar sabendo, que eu acho que é importante. Desde que assumimos o mandato, estamos falando, discutindo com o hospital, com a Secretaria de Saúde, e eu acredito que a saúde de Rebouças melhorou muito nesses 3 anos, tanto do hospital quanto da Secretaria de Saúde. Porém, alguns dados têm que ser exemplificados aí para a população estar sabendo. No ano de 2017, foi o ano que nós assumimos, o Poder Executivo firmou um contrato com o Hospital Darcy Vargas, e nesse contrato ele passou um montante de R$854 mil em 2017. Em 2018, passou o montante de R$900 mil. Até a data de hoje, esse contrato, a Prefeitura já repassou mais R$738 mil. Então, população e população aqui presente na sessão, até na data de hoje, a Prefeitura Municipal repassou R$2.492.000 para o hospital. R$2.492.000 para o hospital, nesses 3 anos. Até chegar a dezembro, provavelmente nós vamos chegar nos 3 milhões. Aí, eu lhe pergunto, presidente, nós recebemos um ofício dizendo aqui que eu e o vereador Getúlio não temos ética. Não temos ética em fiscalizar um valor de R$3 milhões que o Executivo repassa para uma instituição de saúde do município? É nosso dever. Nosso dever constitucional diz que nós legislamos e fiscalizamos. Nós queremos saber onde está sendo implantado esses R$3 milhões que foram mandados para o Hospital Darcy Vargas nesses 3 anos. Tem alguma coisa para esconder no hospital? Não pode mostrar? Que os vereadores não podem dar uma voltinha lá dentro? É muito pelo contrário, ninguém invadiu o hospital.
Nós não chegamos lá dando chute em porta, abrindo gaveta. Nós fomos recepcionados, nós avisamos que íamos lá naquela data. Estava lá o enfermeiro nos esperando, andou conosco em todo o prédio do hospital. São informações caluniosas que foram levantadas aqui, dizendo que tentaram tirar foto, que tentaram abrir gavetas. Tudo foi negado na ocasião. Tudo foi negado. Informação nenhuma foi prestada. Isso é uma vergonha. Uma vergonha para a administração do hospital, a Comissão Municipal de Saúde ter que se dirigir à Justiça, ao Ministério Público, para conseguir esclarecimentos. Onde é que já se viu a Prefeitura repassar um montante de 3 milhões de reais em 3 anos e não receber prestação de contas? Não saber onde está indo esse dinheiro? Será que nós que estamos faltando com ética? Ou quem está se negando a prestar contas desse dinheiro que está deixando a ética de lado? O vereador Getúlio Gomes Filho também manifestou-se sobre as alegações apresentadas no ofício do hospital, dizendo que se fosse com ele, já teria pedido para sair da direção da entidade. Mas eu fico mais ainda constrangido. Ele estava aqui no dia da reunião, junto com o conselho, junto com o promotor, e o promotor solicitou que fosse nomeado 3 vereadores para acompanhar o conselho. Então, será que ele foge da realidade? Porque trazer para nós, agradeço os votos de vocês pelo arquivamento, porque tem conhecimento, existe uma lei orgânica para ser respeitada. E ele, aonde que está a lei que ele respeita, é só ele, então, dentro do hospital, não respeita ninguém. Tudo que ele faz é correto. Pelo amor de Deus, é para a população ficar sabendo. Isso aqui é a coisa mais correta. Ele, como eu coloquei já em sessões passadas, infelizmente ele está se degolando sozinho. Porque ele mandar um ofício desse aqui, pedindo para que seja acompanhado pela Comissão de Ética, nós 2 vereadores, porque estivemos lá, cadê o conhecimento dele, pelo amor de Deus? Será que ele quer ser dono do município, quer ser dono do hospital? O que está acontecendo? Vamos falar claramente que a população fique sabendo e ajude-nos, que façam denúncia, que nós chegue mais a fundo ainda. Por que não pede afastamento um homem desse com tanta crítica? Eu, se no lugar dele tivesse vergonha na cara, já tinha pedido afastamento. Sinceramente, depois desse ofício que ele mandou, é gravemente, cada vez mais problemático o constrangimento da população. Nós estamos representando o povo, estamos aqui para falar a verdade. A verdade, se dói para quem merece. Já as vereadoras Elizabeth Piani e Daniela Andrade parabenizaram a conduta dos vereadores Alessandro Getúlio quando da visita ao hospital local, não vendo o ato incompatível com a dignidade da Câmara, bem como pela inexistência de quebra de decoro na conduta pública dos vereadores. Gostaria de, primeiramente, parabenizar a fala do vereador Alessandro, né, sobre o ofício. Dizer assim também que muito boa a tua fala, vereador, porque assim, se a pessoa acha errado os vereadores fiscalizar aproximadamente 3 milhões, né, para a instituição lá, né, querer fiscalizar, saber e pedir prestações de conta, achar que não é o dever do vereador, eu digo para vocês, então, qual seria o nosso dever aqui, se não é fiscalizar o dinheiro público, né? Isso, meu Deus do céu, é gravíssimo isso, né? O Laércio, por exemplo, o secretário Laércio não fica bravo de nós querer saber, porque ele sabe que é o serviço do vereador, né? Então, nós temos que fiscalizar, sim, realmente, cumprir nosso dever, né? Então, parabéns, vereador, pela tua fala, gostei muito da fala e está correto mesmo, né? A tua fala aí da revolta de nós, vereadores, querer pedir prestação de conta e fiscalizar o dinheiro público. Né? Temos que fiscalizar, sim. Não interessa se é 2 ou 3 ou 100, mas nós temos que fiscalizar o dinheiro público do nosso município, porque estamos cumprindo nosso papel. Ela foi decidida numa reunião aqui na Câmara, mediante a presença do nosso promotor de justiça, no dia 22 de agosto. E a visita foi realizada praticamente 30 dias posteriores a isso, que foi no dia 19 de setembro. E até onde eu me lembro, foi em concordância de todos que a visita seria realizada. Por um motivo das férias do promotor, ele não pôde acompanhar e eu também não pude estar presente. Só que não há quebra de ética, nem de postura de parlamentar, quando ele está exercendo o seu dever,
que é de fiscalizar, de saber onde está sendo investido o seu direito, bem como todos sabem, aqui não foi invadido, foi de comum acordo, inclusive com o diretor do hospital que estava presente aqui no dia desta reunião. Por sua vez, o presidente da Câmara, Ricardo Carlos Júnior, citou o que diz a lei orgânica do município sobre a atuação dos vereadores, referindo-se à atuação dos vereadores Alessandro Mazo e Getúlio Gomes Filho quanto à questão da visita realizada junto ao hospital local. Lei orgânica do município da competência da Câmara. Entre várias, eu elenquei algumas. A 13ª, solicitar informações ao prefeito sobre assuntos da administração. A 16ª, julgar as contas do prefeito e órgãos descentralizados do Poder Executivo, conforme artigo 57 da Lei Orgânica. A 22ª, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. E a 23ª, enviar o balancete ao Tribunal de Contas. Aí no artigo, esses referente ao artigo 36 da Lei Orgânica. E no artigo 37, vereador Alessandro, também, na 9ª, autorização ou permissão e concessão de serviços públicos de interesse local a terceiros, que é o que passa por essa Casa de Leis. Então, eu elenquei algumas, deixei a Comissão de Ética analisar todo o processo, tirei os vereadores, deixei impedido os vereadores todo o processo de maneira legal, conforme a orientação jurídica, e eu elenquei algumas das funções pelas quais somos pagos pela população rebouçense. A Comissão de Ética e Assuntos Especiais da Câmara, por unanimidade de votos de seus membros, ouvintes, apresentou parecer opinando pela inexistência de ato incompatível com a dignidade da Câmara, bem como pela inexistência de quebra de decoro na conduta pública dos vereadores citados, suscitando então o arquivamento do questionamento recebido com referência ao ofício do Hospital Darcy Vargas. E outra coisa, enchem a boca para falar lá que é uma empresa privada. Agora, uma empresa privada que a arrecadação praticamente 100%, 98% da arrecadação é de verbas provenientes do município, do Estado e da União. Dinheiro público, verba pública. Daí não quer prestar conta? Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Pegar dinheiro do município, praticamente 3 milhões, não quer dizer onde que gastou. Eu estaria envergonhado se eu fizesse parte de uma comissão do hospital desse jeito. O Conselho de Saúde tem que pedir para o promotor para conseguir uma prestação de saúde, de uma prestação de contas. Vergonha. Isso é a palavra que resume. Vergonha. Por mais que não seja obrigatório, porque a empresa é uma empresa privada, como cansam de falar, mas eticamente, que foi a palavra que foi levantada, que nós faltamos com ética, pode até não ser obrigatório, mas ética e moralmente, por que não presta a prestação de conta? Não mostram no que gastam esses 3 milhões que foi mandado para lá em 3 anos? Nosso secretário aqui, garanto que se recebesse essa verba aí, estava pulando de alegria para arrumar as nossas estradas, que estão precisando, que merecem. Agora não querem prestar conta do dinheiro? Verba pública é assim, meus amigos, tem que prestar conta. Mexeu com o dinheiro do povo, tem que prestar conta. Palavra livre, vereador Beppe. Sobre a saúde, né, da secretária Tânia, acho que a Eva, o pessoal que mandou o documento aí, que a Betinha leu agora há pouco. Parabéns, o pessoal da saúde está fazendo um trabalho bom. E agora, com o transporte, né, 2 vezes, o pessoal não precisar ir de madrugada, aqueles que têm consulta depois do almoço. Isso é interessante, isso é um trabalho que merece os parabéns, e também um trabalho unido aqui dos vereadores da casa, né, e do pessoal, inclusive dos deputados, se bem que é dinheiro do povo, dos impostos, tudo, mas aqueles que mandaram aqui mais veículo, tudo para o transporte de doente, então seria muito importante isso. Falando também da casa de apoio, né, Betinha, que você levantou essa tese aí, muito importante, muito bom, e só para lembrar os mais antigos que acompanharam, em 2006, final de 2005 e 2006, lá no pátio da prefeitura, depois que veio o bombeiro comunitário, que terminou a construção, o pessoal do bombeiro comunitário que estavam lá, nós deixamos lá uns beliche e foi usado para a casa de apoio para esse pessoal que tinha que sair da madrugada. Então tinha lá espaço para
umas 5 ou 6 pessoas ou mais, não lembro bem, e nós fizemos isso. Depois não sei que prefeito que voltou, que fizeram daquilo, mas tinha lá o espaço para isso. Então, mas é importante que nós consigamos isso, né? Até de preferência com uma casa, um local separado, mais especialmente para isso, e é muito importante. Então são coisas que a gente está trabalhando, né, incansavelmente, e que nós possamos assim cada vez mais trazer recursos, emendas dos deputados, apoio dos governantes, tanto a nível estadual como federal. O nosso trabalho, a esperança é que dê frutos, e se Deus quiser, nós estamos mostrando já aí, eu inclusive, por ser oposição, a gente, me perdoe falar a franqueza, mas a oposição passou a eleição, não tem oposição. Partido político se discute na campanha depois, e eu estou dando a mostra do pano. Graças a Deus estou tendo saúde e estou correndo pensando no município e no povo. Vereadora Betinha, com a palavra. Ao executivo, aos secretários, que nós estamos cumprindo o nosso papel. A gente trabalha aqui não pensando em siglas partidárias, como falou o vereador, mas a gente trabalha pensando na nossa população. Eu trabalho pensando na nossa população. Às vezes eu falo o que eu penso mesmo, o que eu acho, né? E o que deve ser dito, que sempre é a verdade. Eu falo sempre a verdade. Eu não tenho por que ficar iludindo o povo, ficar, né, falando coisas que não é, então eu falo a verdade. E cobro bastante também, cobro dos secretários. Às vezes fico meia brabinha aqui, mas eu falo o que é a verdade. Jamais eu viria falar uma coisa aqui que não tivesse cabimento. Mas eu venho cobrar, assim como venho elogiar também a administração. Eu quero elogiar e parabenizar, né, a Tânia e, claro, o nosso prefeito Zac, que, né, ele fez e concluiu esse sonho de muito tempo, tanto nossos vereadores aqui, como dele mesmo, né, e que estava no plano de governo da secretária Tânia, a segunda linha para Curitiba, para amenizar o sofrimento dos nossos pacientes. Há pouco tempo o professor Ricardo fez o requerimento, eu comentei que a van já estava a caminho, e graças a Deus, e graças ao executivo, o prefeito, também o deputado Aliel Machado, porque a van foi, né, recurso dele, chegou a van e a segunda linha já começou a funcionar. Parabéns ao Zac, que o Zac sempre pensa no bem-estar da população, a Tânia, a Eva e todos nós vereadores, porque é uma coisa boa para a nossa população. Tá também no plano de governo da secretária Tânia o 5º PSF, né? Então, logo, em breve, se Deus quiser, isso vai ser concluído. Assim como nós estamos falando e pedindo a casa de apoio para o prefeito, e é pedido dos nossos usuários e é um sonho, e não está longe de ser concluído, porque é uma coisa que deve ser estudado, né? É uma coisa, eu já escutei de alguns assim, é muito difícil, vai causar muito gasto para o município. Eu acredito que não seja muito gasto para o município, porque até mesmo não precisa ser uma coisa luxuosa. O pessoal que depende dessa casa, de um lugar para passar a noite, eles querem um lugar para passar a noite, para eles não perderem suas consultas, para não precisarem sair muito de madrugada de suas casas, ou muitas vezes eles perderem as consultas. O pessoal está tendo dificuldade com os táxis. Eu tive, né, conversando, o pessoal falou que os taxistas, eles, né, fica difícil mesmo, às vezes está chovendo, tem muita chuva, eles, né, até o risco de assalto nas estradas, aí, é ruim sair de madrugada para fazer isso. O Ricardo, o vereador Ricardo e eu, né, nós também comentamos da casa de apoio esses tempos, e fomos e conversamos com o prefeito. Eu acredito que isso seja concretizado, esse sonho. Quero só comentar a questão lá que eu fiz um ofício parabenizando, na verdade, o Toco, que está trabalhando lá no cemitério. Mas aproveito, o Hilário aqui também ajudou muito na questão da limpeza, na manutenção e na organização. Eu lembro que anos atrás os vereadores foram fazer até uma matéria lá e estava um estado lastimável, né? O Cleito acompanhou, um estado lastimável. Só que conversando com ele no dia de finados lá, ele tem inúmeras ideias e potencialidade para desenvolvê-las. Então tem que dar as ferramentas necessárias para que ele organize cada vez mais aquele espaço, que é um espaço sagrado, onde estão os nossos familiares lá. Então, eu, mais uma vez, eu quero dar os parabéns para ele. Falar também, na verdade, o dinheiro público tem que ser muito bem controlado, né? Não dá para se esbanjar o dinheiro em coisas que você não vai ter um benefício para a população.
A casa de apoio vai ter que ser um ato de ousadia, e não somente o prefeito, mas também as instituições todas aí que possam colaborar para que essa casa de apoio se concretize. É inconcebível uma pessoa doente, numa situação lastimável, que vai ter que pegar um transporte, ter que pagar táxi para chegar no horário. Ou pior, às vezes nem com estrada boa, cascalhada, né, Laércio, às vezes a chuva não deixa você chegar no horário. Você não pode sair correndo numa estrada de chão aí. Às vezes perde um exame e depois para remarcar é uma burocracia, é tudo fila, é tudo complicado. Então, o que a gente luta é por questão de dignidade. O que a gente nota é o seguinte: tem gente que não gosta que a coisa dê certo, ou que seja sonhado. E nós, vereadores, estamos aí no papel de tentar inúmeras questões. A maioria não dá, mas se uma ou duas der certo, é grande a vitória para o município de Rebouças, né? Então, são detalhes assim que diferenciam um mandato bom do mandato ruim. Olha, nós temos assim uma coisa a falar. Esse mandato é um dos melhores mandatos na questão da saúde. A Secretaria de Saúde está fazendo um trabalho muito bom. E ainda tem problemas, né, vereadora Betinha, de fila de exame, e ainda tem. Com todo o trabalho bom que está sendo feito, sendo executado pela Tânia, ainda tem esses problemas aí. O que tem que ter na saúde é a questão da unidade. Tem que ter a unidade. O hospital também tem que se unir, porque quem sofre é a população. E não pense que, apesar de tudo, a gente recebe todo dia reclamação. Seja de um setor, seja do outro. Às vezes não é só da saúde, às vezes de outros setores, mas a gente busca acertar. Principalmente a questão financeira do município ser bem aplicado, ousadia em pontos positivos. Essa segunda linha vai melhorar muito já a situação de quem precisa. Da ordem do dia constaram os projetos de lei 50 do Executivo, que altera a lei de diretrizes orçamentárias para exercício financeiro 2020, aguardando pareceres até o dia 12 de novembro. O projeto de lei 51 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rebouças para exercício financeiro 2020, aguarda pareceres até o dia 12. Projeto de lei 42 do Executivo, que dispõe sobre e de outros espaços públicos, bem como normas para a realização de festas e eventos culturais ou esportivos promovidos pelo município ou por particulares. Projeto de lei, aguardando então projeto substitutivo conforme ofício recebido do Executivo. Projeto de lei 43 do Executivo, que autoriza o mesmo a efetuar o pagamento de abrigos escolares e da outras providências. Projeto aguardando o substitutivo conforme ofício 62 recebido do Executivo. Projeto de lei número 5 do vereador Ricardo Carlos Hertes Júnior, que declara de utilidade pública a Associação Menonita de Assistência Social, AMAS, no município de Rebouças. Projeto de lei aprovado em segunda votação e encaminhado para sanção. Projeto de lei 55 do Executivo faz adequações à lei 1119 e da outras providências, sendo aprovado em segunda votação e encaminhado para sanção. Projeto de lei 56 do Executivo, que autoriza o mesmo a efetuar a desapropriação de terreno e da outras providências. Projeto de lei em discussão, aprovado em segunda votação e encaminhado para sanção. Em destaque, os projetos de lei 57 do Executivo, que autoriza o mesmo a proceder à abertura de crédito especial no orçamento de 2019, aprovado em primeira votação. Projeto de lei 58 do Executivo, que autoriza o mesmo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar no exercício 2019, aprovado em primeira votação. Anteprojeto de lei 06 do vereador Ricardo Carlos Hertes Júnior, que dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado Boca de Lobo Inteligente nos logradouros do município de Rebouças, sendo aprovado em primeira votação. E assim nós chegamos ao final do resumo da 12ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Rebouças, nesta última terça-feira. Lembrando que a próxima reunião da Câmara de Vereadores de Rebouças será na terça-feira que vem, dia 12 de novembro, em horário regimental, às 19 horas. A você muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Do Poder Legislativo Rebouçense, Cleiton Purgatti.